Ô, Pedrinho, Diga. é hipertrofia, tá? Vamos lá. Fala pessoal, sejam bem-vindos em mais um episódio do Ciência. E performance. Performance. Nós estamos no Bora ritmo aqui, né? performar. Vamos performar. Temos um convidado ultra mega especial, o professor Antônio Arruda. Vai falar de um tema um pouco polêmico, né? Hipertrofia muscular. E antes tem um método infalível, né, Moisés? Tem um método infalível pra gente crescer. Cientificamente comprovado. A gente vai lançar um livro sobre esse método, é o 3C. 3 curte, compartilha e comenta. Boa. Pra gente crescer nas redes sociais, no Instagram, no YouTube. E que essa mensagem que a gente vai trazer aqui pra você possa chegar no máximo possível de pessoas. E YouTube, o Spotify, conseguir essa amplitude aí e engajar bem legal. E daqui a pouco a gente tá chegando na Netflix, como vocês já sabem, É. é uma questão de tempo. Questão de Estamos tempo. chegando lá. E Pedro, qual é o recado importante? É muito importante que vocês maratonem os nossos vídeos aqui do Ciência e Performance. A gente tem vídeo com o professor Fabrício Boscolo, com o professor Luiz Santana, agora com o professor Antônio Arruda. Então, maratonem aí que tem muito conteúdo da hora. Conteúdo de altíssima qualidade. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao nosso convidado. A gente sabe que ele tem uma agenda muito apertada. O cara estava lá no Ver o Peso, quando nós chegamos, fazendo umas compras, comprando peixe, açaí. Então, obrigado pela presença, tá? E a palavra agora é sua. Pode se apresentar para os telespectadores. Bom, pessoal, prazer, uma satisfação poder estar aqui, né, no podcast. Eu sei que tá meio que começando, mas é certeza que vai ser sucesso porque vocês estão se empenhando e é um grupo de qualidade aqui. Eu já conheço o professor Pedro há, sei lá, para mais de 10 anos aí. A gente já tem uma rotina mais próxima. Foi muito bacana o convite. Minha agenda estava mais corrida do ponto de vista turístico por enquanto, né? Dessa vez trouxe a esposa para ela conhecer, que ela não conhecia Belém. Aí vamos lá, né? Dar um passeio, tudo, mas a partir de hoje já trabalho sério e amanhã a aula pós-graduação e aí sim a gente começa forte. A gente vai falar hoje sobre hipertrofia muscular. Estamos aqui com os livros do professor Antônio Arruda. Então, para vocês conhecerem esse material riquíssimo, esse livro aqui foi lançado ano passado, foi? Quando foi lançado Esse o livro do Hipertrofia lancei junto com o meu grande amigo, professor doutor Leão das Oliveira, que é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Nós lançamos juntos em março do ano passado. E esse ano eu lancei o meu solo, que é o Musculação e Emagrecimento, e ele saiu no dia 6 de junho. Então, o livro tem basicamente um mês de publicação apenas. E aí já estamos começando a trabalhar para o terceiro, que aí já é um spoiler, né? Falei aqui para vocês em off com o professor Fabrício Bosco Del Vecchio, que é outro grande amigo meu, também na linha de musculação, mas agora já voltada para outro foco. E aí não dá para dar o spoiler todo não, né? A produção tá, né? Todo Tá. vapor. Todo vapor. Excelente. Hoje eu tiro aí pelo menos em torno aí de umas 4 a 6 horas dia para poder estudar e escrever já para pelo menos os últimos 2 anos e meio, 3, fazendo isso, sem erro. Então aproveitem o nosso convidado, faremos aqui várias perguntas, ele vai explicar o que é hipertrofia, que é o nosso primeiro tema. O que é hipertrofia, Antônio? Tu poderias explicar pra gente? Com certeza. Bom, a hipertrofia, eu gosto logo de dizer uma coisa. Ele é um processo crônico, multifatorial, onde as células musculares elas tendem a aumentar o seu tamanho no sentido principalmente transversal, mas também longitudinal. Então, o que é que acontece? Existe o aumento da célula muscular, da fibra muscular, onde a gente consegue ter o aumento do volume mediante uma quantidade muito grande de fatores que contribuem para esse aumento. O que é que a gente precisa entender? Que para poder chegar nesse processo de hipertrofia, a gente precisa que muita coisa colabore. E o pior, se sua genética ainda te atrapalhar, pode ser que esse processo não seja muito bem concluso. A gente pode ter todos esses fatores aí, sendo sono, o treino, a nutrição, o controle do estresse, a gente ter aí uma regulação de eixos hormonais adequados. E se no final tu ainda tiveres uma parte genética não tão boa, cara, ainda pode te atrapalhar. Então, assim, de fato, a gente precisa de muita coisa funcionando muito bem para poder chegar no que você gostaria como, digamos, o destino final, a hipertrofia. Então, a gente vai entender que esse processo hipertrófico, ele depende, sim, de cada treino, de cada dia de dieta, de cada refeição, de cada noite bem dormida, porque às vezes a galera acha que é o seguinte, eu vou lá, porra, meti um treinão hoje, porra, tô...
Não tá, irmão. Tu vai precisar fazer isso durante muitos meses, durante muitos anos. Eu até ontem falei com minha esposa, né? Falei, cara, eu tô num processo de treino muito constante, média 6 a 7 dias por semana, desde julho de 2020. Nós estamos o quê? Em julho de 2020. São 3 anos. E aí eu fiz o antes e depois meu, dizendo, agora, com muita consistência, com muita dieta, com muito tudo, melhorou. E ainda assim, você não olha esses antes e depois que a gente às vezes vê em rede social, né? Detalhe, 6 com meses. 3, 4 meses, aí o cara faz creatina. Não, mas então, é mais ou menos por aí. É um processo multifatorial, né? Hipertrofia e depende de N variáveis e a galera não entende às vezes que não é só treino, a parte mais difícil é o restante. Você treina 1 hora e as outras 23 horas, como é que elas ficam? Se você não se comportar bem, a galera da cachaça, né? Fica complicado. Um ponto interessante aí, Arruda, é que as pessoas ligam só a estética, né? E tu, bem como falou agora, a gente tem que coordenar diversos outros pontos da nossa vida, né? Isso, querendo ou não, acaba influenciando na saúde de modo geral. Então, assim, eu queria saber um pouco da tua percepção de que forma a hipertrofia também está associada com a saúde de modo geral do corpo. Essa pergunta é tão sensacional que o prefácio desse livro é justamente falando sobre isso. O prefácio foi escrito pelo Fabrício e ele falou assim, Arruda, o que você gostaria que a gente trabalhasse no prefácio além da apreciação da obra? Falei, cara, eu queria entrar por um caminho que mostrasse que a hipertrofia, ela não tem somente um ponto de vista estético. E aí entra nessa seguinte situação. Hoje a gente consegue ver, os idosos, eles precisam de um processo hipertrófico interessante. Primeiro porque quando a gente tem a hipertrofia e tem o treinamento de força, que a gente não vai ter hipertrofia sem treinamento de força. Então, a gente tem, além do aumento da força muscular, que pode causar, né, os idosos, eles podem ter uma dinamopenia, uma força de perda, é uma perda de força muscular. Isso aí acarreta em perda de autonomia, perda de longevidade, qualidade de vida, tal, tudo isso. Mas antigamente achava que era só a força. A gente também sabe que a sarcopenia, a perda de massa magra, também impacta muito na sua qualidade nessa longevidade e na sua qualidade de envelhecimento. Então, treinar e aumentar a massa muscular, ela previne uma possível sarcopenia, o que é muito interessante para o público idoso. Também, saindo um pouco disso, porque a gente fala muito idoso, mas se vocês pensam assim, a gente consegue melhorar em até 4,5 vezes a qualidade de vida e a longevidade em pessoas com insuficiência cardíaca, cardiopatas e nefropatas. Então, são públicos que normalmente as pessoas não lembram de falar, porque eles têm também uma condição clínica terrível, eles têm uma condição de, muitas vezes, subexistência, porque muitas vezes o cara não consegue fazer atividades cotidianas básicas, como caminhar, como carregar uma sacola, porque ele cansa muito fácil, porque ele não tem, além de força, ele não tem uma condição bem legal de conseguir realizar tarefas básicas, e que o treino de força e a melhora, não somente da força pelo treino de força, mas a melhora da hipertrofia pelo treino de força, vai ter essa resposta. Legal. O que acontece, assim, de forma mais técnica no metabolismo dessas pessoas que consegue gerar esse efeito mais completo pelo corpo? O que acontece dentro do músculo, por exemplo, que não é só aumentar de tamanho, que faz com que o rim melhore ou que o coração bata de uma forma mais coordenada? Porra, tem tanta coisa, né? A resposta aí dava pra gente passar algumas horas falando. Mas eu... completos. Dava pra fazer, mas vou falar alguns aspectos e eu vou levantar um aspecto que tem num artigo sensacional publicado em 2014, 2015 pelo um grande ídolo nosso, que nós assistimos uma aula dele, chamado Marco Tarnopolsky. O Tarnopolsky, ele fala sobre o processo de envelhecimento causar disfunções mitocondriais. E o treino de força, ele é capaz de melhorar não só as disfunções mitocondriais, que eu vou falar já quais são, mas o problema que a disfunção mitocondrial acarreta no metabolismo proteico de um processo de envelhecimento. Então, o treino de força, ele ajuda a combater a causa e a consequência do processo de envelhecimento, indo além apenas de uma visão puramente muscular. Se a gente para entender, a mitocôndria, ela é, digamos assim, um grande
ponto de encontro metabólico de todo o nosso organismo. A mitocôndria, ela tá ali não somente do ponto de vista, digamos assim, do metabolismo energético, a gente fala muito, né, de ATP, de NAD, FAD, beleza, tudo isso que é o que encanta a gente que trabalha, que gosta da bioquímica, que gosta da fisiologia, mas dentro da mitocôndria a gente tem um processo muito importante que é o da respiração celular. E às vezes a gente não lembra disso. Arruda, por que você está falando de respiração celular? Quando eu tenho uma disfunção mitocondrial, eu aumento muito a quantidade de espécie reativa de oxigênio. Para quem não lembra esse terminho, assim, às vezes pode ser meio escroto, né? É radical livre, né? Simplificando para a galera. E isso me aumenta muito o estresse oxidativo. Quando eu tenho um aumento de estresse oxidativo, isso tende a levar um mau funcionamento da célula muscular como um todo. Pode levar a célula a ter uma apoptose. Ter uma apoptose vai dar merda grande para a célula muscular. Ou ela pode simplesmente prejudicar o metabolismo proteico da tua célula muscular. Cara, se tua célula muscular tem um processo de, digamos assim, de diminuição de capacidade de síntese proteica, ela não consegue, de forma alguma, aumentar o tecido muscular. Então, ela não vai conseguir ter uma síntese proteica miofibrilar, ela não vai conseguir melhorar o seu retículo sarcoplasmático, ela não vai conseguir aumentar seu sarcoplasma, ela não tem capacidade de ter uma boa biogênese mitocondrial e ribossomal, que é fundamental para aumentar o tamanho do teu ribossomo, a quantidade do ribossomo, a organização do teu ribossomo, para que você tenha uma síntese proteica muito mais eficiente. Isso aí, a gente tem trabalhos muito interessantes falando datado de 2015 do Figueiredo, falando justamente sobre a capacidade da biogênese ribossomal impactar positivamente no processo hipertrófico. Isso é muito curioso, porque tem alguns estudos indicando que agora, antes da doença, normalmente tem 2 gatilhos, que é a inflamação clínica de baixo grau e o dano oxidativo. E aí, quando você é sedentário, você acaba tendo esse perfil, os dois. Normalmente isso antecede as doenças crônicas, hipertensão, diabetes mellitus tipo 2. Ou seja, tendo inflamação e dano oxidativo, eu não cuido, eu fico na sacanagem, na gandaia. Eu vou para onde? Uma doença. Perfeito. E eu tenho um professor que ele fala assim, respeite seus genes. Porque o nosso genoma foi programado para fazer atividade física. Sim. E aí tu falaste de uma parte muito importante, porque quando a gente fala de hipertrofia, né, a pessoa liga muito à estética, mas tem a questão também que hoje o tecido muscular é um órgão endócrino. Total. Você faz exercício, você expressa ali substâncias bioativas que tem aquele efeito anti-inflamatório e as miocinas elas têm efeito pleiotrópico. Uma única miocina ela pode ter várias funções fisiológicas. Isso quando eu falo até me arrepio porque é verdade, galera. A gente às vezes não tem noção do impacto do exercício quando a gente fala de tecido musculoesquelético. Vocês gostam de estudar a parte, né, da biologia molecular e tudo. Eu não gosto muito não, hein? Então, queres falar alguma coisa, Pedro Moisés? Não, na verdade, assim, hoje a gente tem uma discussão em relação aos meios de treinamento para ser mais interessante no contexto de hipertrofia. Liga, peso do corpo, a musculação tradicional, treinamento funcional, né? Que tem também essa relação. Eu queria que tu comentasse em relação a isso, Arruda, os meios de treinamento. Quais são os meios de treinamento que são interessantes para que a gente consiga ter uma efetividade melhor? A gente sabe que hipertrofia é multifatorial, tá? Mas passa pelo treinamento. Com certeza. Que seriam interessantes. E a gente também sabe que a estratégia é fundamental, não é só o meio de treinamento. Mas liga, peso do corpo, tal. Eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso. Eu queria, antes de comentar isso, eu queria falar um pouquinho da miocina, velho. Posso falar, pode. Cara, seguinte, 2006/7 começa o boom da miocina. Beth Clarkland Pedersen, uma pesquisadora assim absurdamente fantástica, no qual tivemos a oportunidade de já assistir palestra dela presencialmente. Cara, ela começa a estudar muito forte as miocinas. Então, você falou aí, eu quero falar um pouquinho. Eu gosto tanto de miocina que nos meus 2 livros tem capítulo de miocina. Então, imagina o tanto que eu não gosto desse negócio. Então, assim, eu falo muito da miocina porque a miocina, ela literalmente são proteínas, são compostos bioativos, são hormônios, são citocinas, enfim, elas tem várias classes
dentro digamos assim, desse englobamento de miocinas que são expressas pelo tecido muscular. E essas miocinas, além de serem extremamente importantes, porque elas têm a capacidade que a gente chama de regulação autócrina, parácrina e endócrina. No caso, a gente falar de regulação autócrina é quando a gente fala assim, cara, o tecido muscular ele é tão bacana que ele consegue produzir os hormônios que se autorregulam. Então, ele produz, por exemplo, uma miostatina. E a miostatina, ela é expressa ou ela deixa de ser expressa, ela tem uma inibição de expressão para dizer assim, vamos controlar a marcha da tua síntese proteica para que aumente ou diminua a síntese proteica, para quê? Para uma capacidade de se autorregular, de aumentar ou de não aumentar o tamanho. Às vezes a gente acha que, é bom hipertrofia, a gente quer hipertrofiar, só que a gente tem que entender que o corpo da gente, muitas vezes, pode frear um processo de hipertrofia, porque aumentar o tecido muscular é altamente custoso no meu organismo. É custoso energeticamente falando, é custoso do ponto de vista da manutenção do meu metabolismo energético. Então, eu não fui criado hoje, você não foi criado hoje, a gente foi criado muito tempo atrás, onde não tinha comida disponível, era escassez, era nomadismo. Não tinha iFood. iFood não tinha, meu irmão. É difícil pensar uma vida hoje, né, sem aplicativo, mas não tinha nessa época. Então, se a gente cresce demais tecido muscular nesse momento, a gente estava muito prejudicado. Como que a gente ia manter tanto tecido muscular? A gente tinha que ter algum mecanismo, feito um carro para acelerar e para frear. Então a gente precisava de miostatina. Então a gente continua com muita expressão de miostatina. A gente precisa treinar, se alimentar bem para tentar diminuir um pouco uma expressão de miostatina. Então a gente tem essa capacidade de se autorregular o tecido muscular ou regular tecidos próximos, como o tecido adiposo. A gente tem uma regulação parácrina, hoje chama Exercise Factor. Tem um trabalho muito legal da Leal, 2018, e o Leon Ariza também, que eles falam sobre a capacidade das miocinas regularem o tecido adiposo em volta, onde ele aumenta o browning do tecido, isso quer dizer, a capacidade de modificação do tecido branco converter não em tecido marrom, mas nas características e na funcionalidade do tecido marrom. É impossível você converter branco em marrom. Não existe. Você consegue converter características, aumentar a quantidade de mitocôndrias, tanto que ele não se torna marrom, ele se torna um tecido bege. Ou em inglês fica bonito, bright. Brown and white. Gostou, né? Estamos firme. E aí o que é que acontece? A gente tem essa capacidade de transformar. Além disso, a gente reduz a capacidade inflamatória. Então, tudo isso proveniente do efeito parácrino das miocinas. E, obviamente, nós temos também o efeito endócrino. Por exemplo, eu aumento a expressão de alguns fatores neurotróficos, como BDNF, que seria o fator neurotrófico encefálico. Cara, isso é importantíssimo para pessoas com Alzheimer, Parkinson, melhoras de respostas cognitivas. Então, a criança que treina, por exemplo, ela vai conseguir ter melhores desempenhos cognitivos, escolares, muitas vezes, porque ela tem um aumento de fatores que melhoram a neuroplasticidade devido ao exercício físico. E aí me perguntam, meu filho tem 6 anos, devia treinar? Ele pode treinar? Não é que pode, ele tem que treinar. Ele pode fazer um agachamento? Ele tem que fazer um agachamento. Ele tem que começar a criar força, capacidade de armazenamento de informações sensoriais para que quando ele se torne uma pessoa mais velha, ele consiga treinar melhor, ele consiga ter uma reserva, um lastro de movimento que permita ele ser um idoso melhor. Então, é daí que começa essa história. E dentro das miocinas, para mim, tem algo ainda mais interessante. Se chama exercinas ou exercines. As exercinas são essas proteínas expressas pelo tecido muscular, mas quando eu estou fazendo exercício. Porque não é só o músculo, o fígado, o baço podem expressar. Exatamente. Então, quando a gente começa a entender que nós temos aí hepatocinas, como você falou, nós temos as adipocinas no tecido adiposo, nós temos as miocinas no tecido muscular, a gente começa a parar de pensar que antigamente eu chamo de via endócrina clássica, hipotálamo, hipófise, e aí vamos para outras gônadas e vamos para outros órgãos secretores. Cara, hoje a gente tem muitos outros órgãos secretores, outros tecidos secretores que não falávamos 10, 15 anos atrás e que a gente entende que tudo isso faz com que o funcionamento do nosso tecido, do nosso corpo, do nosso organismo realmente seja algo sistêmico.
E aí a gente precisa treinar para regular isso tudo. Então hoje eu treino para melhorar minha microbiota. Por quê? Porque eu melhoro minha sinalização de inúmeros hormônios, como por exemplo o GLP-1. Pô, o cara hoje toma Ozempic para emagrecer. Mas se eu treino melhor, eu também não melhoro a sinalização desses hormônios? Sim. Então, se eu tomar e treinar, será que meu obeso também não tem uma resposta um pouco melhor? Então, a gente precisa entender que vai muito além de simplesmente treinou, tomou whey protein e descansou. O treino vai muito além. E dentro da tua pergunta sobre os meios de treino, eu começo falando, boa parte do livrinho preto aqui, sobre a gente tomou hoje o termo musculação, mas na verdade é treinamento de força. Tudo que eu treino, a verdade, a bem da verdade, eu treino para melhorar a força. A minha força ela pode se manifestar como força de resistência, força potente, força pura, digamos assim, né? Que a gente antigamente chamava aí de força bruta, alguma coisa, né? Que é a capacidade de mobilizar carga. Então, eu tenho manifestações da força. Só que tudo isso é uma melhora funcional. Eu treino para melhorar a funcionalidade. Deus, na sabedoria dele, disse... Cara, já que tu treina força para melhorar a força, eu preciso preparar o teu corpo para sustentar cada vez mais a carga que você hoje é capaz de aumentar. Princípio da sobrecarga. Então, eu consigo... eu treinava com 20 quilos, hoje eu treino com 40, hoje eu treino com 60, hoje eu treino com 100. Eu precisei morfologicamente adaptar o meu organismo para correlacionar com o aumento de força, a força funcional. Então, quando eu preciso melhorar morfologicamente, o que é que acontece? O meu tendão fica mais forte. Os meus ligamentos ficam mais fortes. A minha cartilagem hialina que desliza, ela também tem uma melhora, uma resposta. E, obviamente, meu tecido muscular também responde a isso. Então, no final de tudo, eu tenho uma resposta morfológica tecidual em resposta a uma necessidade do meu aumento funcional da força. E aí, Arruda, o que é melhor? Tudo que te faça ter força. Tudo que te faça melhorar a capacidade de ter tensão mecânica dentro do teu sarcômero. O teu sarcômero, ele precisa sentir tensão. Ele precisa ter o quê? Um alongamento forçado, porque não adianta de nada você só ficar fazendo força na concêntrica e largando a excêntrica. Você tem que sentir que ele vai até o final, você tem que ter amplitude de movimento para que você tenha um alongamento. Cara, isso é desde a década de 80, Goldspin já falava essa porra. Aumenta a amplitude, coloca algo forçado, que você consegue aumentar a quantidade de sarcoplasma, de proteína ali dentro. Perfeito. Então a gente tá falando essa porra há mais de 40 anos. E eu chego na academia e vejo a galera treinando assim, ó, curtinho ainda. Cara, quando você coloca inúmeros métodos de treinamento, falando de meios, de formas de treinar, é melhor. Hoje, pensa comigo, tem coisa melhor do que um peso livre, mas será que não tem coisa melhor do que um peso livre associado a uma resistência elástica? Sim. Onde quando eu chego no momento mecanicamente favorável, é o momento de não estar mais tensionado esse elástico. E aí eu consigo unir e ter um treinamento dinâmico de resistência variável. Então eu consigo ter uma tensão alta desde o momento zero até meu momento final. Aí você fala, onde é que é o stick point? O stick point é durante toda a amplitude articular. Então se eu consigo usar um kettlebell, por quê? Porque eu modifico a ação onde eu tenho uma quantidade de movimento onde eu tenho mais carga, um centro de massa mais afastado. Então isso torna capacidade de movimentos angulares mais velozes. Eu trabalho mais força potente. Quando eu trabalho mais força potente, em geral, eu consigo ter um dano tecidual mais alto. Cara, olha só como é importante eu saber variar os modelos de treinamento aplicado para hipertrofia. Mas o cara acha que é cegar, somente deitou no supino e acabou, tá resolvido. E vai muito mais além. Sim, perfeito, é isso. O bom é que quando uma pessoa esclarecida vem, que a gente aprende, né? Muito com ele quando ele fala sobre hipertrofia. Arruda, eu queria falar contigo ainda nesse sentido da parte da bioquímica. Falou sobre mitocôndria, né? Que é uma área que eu gosto muito também de estudar. Nem sabia disso. Pois é. Meu caralho da mitocôndria, Rodrigo. A mitocôndria, ela é uma plataforma biológica muito importante dentro de qualquer tecido, né? Então, além dela estar, como tu falou, produzindo energia através de várias reações químicas, ela é importante para controlar o dano
oxidativo. Também ela é muito importante, por exemplo, para uma resposta imune. Então, sinal imune perpassa pelo core dela. Então, assim, sabendo de todas essas características dela, que ela é muito importante para o tecido muscular e que a gente sabe que a musculação também influencia nessas adaptações positivas, a gente também entende que outros modelos de treinamento físico acabam influenciando também positivamente, como tipo um treinamento aeróbio, de modo geral um cardio, né? Seja moderado, seja alta intensidade. Eu queria saber o que tu pensa sobre esses outros modelos de treinamento, essas outras características, se eles podem influenciar, contribuir positivamente na hipertrofia, até pelo lado, pela ótica de melhora, por exemplo, de angiogênese, irrigar mais o sangue com... Pô, Pedrinho, eu tava com saudade desse velho. Aí eu tava queria com saber saudade. se, de alguma forma, esses outros modelos de treinamento, eles entram em um planejamento para hipertrofia. E falar de outros, eu posso falar de que você acabou de falar um negócio interessantíssimo, que é angiogênese. E aí eu vou voltar um pouquinho para miocina. Vou fazer aqui uma salada de fruta e vou falar, mas não vou fugir nenhuma da pergunta, hein? Até porque eu gosto. Pô, tem brincadeira. Pessoal, nós temos uma miocina, cara, que pouca gente fala, mas que é muito importante, que é o anota aí, viu, galera? VEGF, Vascular Endotelial Growth Factor, ou o fator de crescimento vascular endotelial. Cara, por que ele é muito importante? Porque esse cara, é o que você acabou de falar, ele tem uma capacidade de melhorar principalmente a angiogênese. Não acha que angiogênese, a formação de novos vasos, pelo amor de Deus, você não vai criar uma artéria aorta nova não, tá, galera? Você consegue melhorar a sua capacidade de perfusão sanguínea. Isso quer dizer, a microcirculação, que a definição fisiológica seriam a parte de capilares sanguíneos, arteríolas e vênulas, no caso são os microvasos, a gente consegue ter uma melhora significativa para o aumento dessa microcirculação a partir do aumento da minha capacidade de expressão de VEGF. E, cara, o VEGF ele é altamente expresso, principalmente mediante treino de força, e principalmente treino de força com alta resistência concêntrica e isométrica. Agora, vê que doideira. Anos atrás, para ser mais precisamente falando, 2003 nós tínhamos posicionamento, 20 anos atrás, nós tínhamos o posicionamento do American College of Sports Medicine sobre exercício e hipertensão. E ele falava assim, o hipertenso não pode fazer treino de força. Aí em 2004 saiu novo, né? Novo entre aspas, né? Falava assim, a melhora para o treino, pro hipertenso tem que vir através do treino cardiovascular suplementado do treino de força. Detalhe, não podendo ter componente isométrico nem nada que fosse acima da linha da cabeça. E hoje a gente já sabe, obviamente, mais de 19 anos depois, que esse posicionamento é bem defasado. Que os treinamentos isométricos, hoje a gente tem treinamento com preensão manual, a gente tem um monte de coisa que ajuda não somente o drop da pressão arterial, né? O pós-treino, por exemplo, que é um fator importante de controle pressórico para hipertensos, cardiopatas e por aí vai. Mas a gente também tem algo que ajuda a normalizar essa pressão arterial, estabilizá-la em, digamos assim, períodos normais da vida do cara. O cara no seu dia a dia, no seu cotidiano. Beleza. Voltando para a parte aí de outros modelos de treinamento, cara, eu diria que todo treinamento é cardiovascular. Aí dentro do treinamento cardiovascular, nós temos... Sacaneei você, pai. Eu tô brincando, eu falei só pra ver esse seu sorriso. Ele deu uma tremida assim, ele deu uma tremida aqui. O treinamento ele é cardiovascular, né? Mas assim, sem sacanagem. É porque a gente hoje, comercialmente, a gente divide o treino aeróbio do treino HIIT. Mas é meio que comercial. É como a gente fala, um treino funcional, treino da musculação. Boa, musculação não é funcional? Claro que é. Mas é porque ficou mais fácil a gente entender que modelos multiplanares e tal é funcional e que musculação, digamos, é mais tradicional, levantar peso. Então, a gente fala, o treino aeróbio e o HIIT, mas na verdade todo treino seria aeróbio. Eu falei só para sacanear, o Pedro sabe muito bem disso. E dentro disso, a gente tem os modelos que a gente chama de moderado contínuo. A gente tem aí o moderado de intervalado, né, o intervalado de moderada intensidade, e nós temos o intervalado de alta intensidade, que esse virou famoso, que é o HIIT. Cara, o HIIT é um modelo super interessante, super eficiente e extremamente econômico ao tempo de prática. Então, eu consigo ter um resultado igual ou melhor do que um treino moderado contínuo, com muitas vezes 10, 20,
50% do tempo empenhado naquela tarefa. Então, porra, é muito bom pra quem? Pô, eu tenho 40 minutos de treino pra treinar. Dentro desses 40 minutos, pensa, eu preciso fazer mobilidade, porque o cara é entrevado pra caramba, porque o cara é um sedentário, ele precisa alongar, ele precisa fazer força e ele precisa fazer o cardio. Em 40, 45 minutos, realidade de um cara. Se eu fizer só um moderado contínuo de 40 minutos, ficou bem a desejar. Então, quando você parar pra pensar, pô, vou gastar 5 minutos numa mobilização, no alongamento com esse cara, vou fazer um treino de musculação que demora 20, 25 minutos, pô, sobrou quanto pro meu cardio? 15. Se eu fizer um treino moderado, leve, de 15 minutos, o impacto orgânico vai ser muito bom? Cara, vai ser pequeno. Vai ser pequeno. Talvez vai ser bom se ele treinar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, e o efeito acumulado da semana de 15 minutos, 15 minutos, 15, pode ser ok. Mas o que a gente pode fazer? Será que ele já está em condição de ter um treino um pouco mais intenso? Pode. Por quê? Porque eu tenho diversos modelos de treino HIIT. Eu tenho treino HIIT curto, longo, CIT, RST. Cara, treino HIIT curto e longo, ele é bem tolerado em pessoas idosas, em pessoas com insuficiência cardíaca, diabéticos, sedentários. Temos, um monte de trabalho mostrando isso. Eu não vou entrar nos modelos all out. Eu iria entrar em modelos parametrizados. Eu ia chegar para o cara e dizer assim, olha, qual a tua idade? O cara, tanto. Eu pego lá uma frequência cardíaca do cara, faço um HIIT longo com ele. Dentro desse HIIT, o que é interessante? As modificações mitocondriais são muito boas. Se você pega os trabalhos do César Granata, você lembra dos trabalhos dele, né? O Granata 2017, 2018, ele fala o seguinte, que cada tipo de treinamento cardiovascular, ele tem uma capacidade diferente de modificação na tua mitocôndria. Alguns aumentam o que chama de alongation, né? O elongation dela, então você aumenta o tamanho dela. Alguns aumentam a capacidade funcional e a quantidade de proteínas, né, no caso. Então, você aumenta o conteúdo mitocondrial. E nós temos alguns que causam a fissão. Então, você consegue aumentar o número. Arruda, o que você acha disso? Que você tem que treinar todos os modelos, mas de maneira organizada. Eu sou puto com o cara que faz. E hoje vai fazer o quê? É o cara que não tem nada, é o cara do improviso. É o cara que faz o famoso grava essa aí. É o famoso treino Kinder Ovo. Cada dia uma surpresa. O cara não sabe o que é que vai fazer. Ele chega lá e mete assim, vai, vamos na esteira. Bota aí 8,5, vai, sobe. Aí o aluno faz, tá meio leve. Ele, então bota aí 9. É um self-select assim, do nada. Quanto tempo? Vamos fazer 20. É tudo tirado da cartola assim, do nada. Mas quando você para pra pensar, cara, nós vamos fazer agora 4 semanas organizadas, progredindo blocos de esforço num treino HIIT curto. Agora, 2 semanas blocando um treino CIT com você, aumentando em número de sprints. Depois a gente volta para um treino. Isso sim promove as modificações mitocondriais importantes que o Pedro está falando. Então eu preciso disso. E aí, quando puxa para hipertrofia, fala, isso para hipertrofia, por que isso pode ser tão importante? Eu vou falar de algo que você não mencionou, que é importantíssimo. Pensa comigo. Hipertrofia depende de eu mobilizar uma carga alta, concorda? Eu preciso. Sim. Hoje, o major driver para um processo hipertrófico, ele está dentro da intensidade. Intensidade não é cadência, não é amplitude. Intensidade é carga. Ele é chamado intensidade de carga ou carga externa. O que é que acontece? Para eu poder mobilizar muita carga, eu preciso ter uma série bem feita, só que eu não faço uma série do treino. Eu faço 6, 7, 8 por grupo muscular. Então eu treino peito, deltoide, tríceps, por exemplo. Então, eu vou lá, faço uma série, descanso, sei lá, 1 minuto, 1 minuto e meio. Se eu tiver mais mitocôndria é melhor, será que eu consigo ressintetizar mais ATP entre uma série e a outra, sim ou não? Se eu consigo ter mais ATP, se eu consigo ter mais capacidade de preservar, porque se eu tenho mais ATP sendo produzido, eu preservo mais glicogênio de uma série para outra. Então, se eu tenho uma capacidade maior de preservar glicogênio e de aumentar ATP entre uma série e a outra, será que eu não tenho maior capacidade de mobilizar mais carga nas séries subsequentes? Claro que eu tenho. Se eu tenho mais capacidade de mobilizar mais carga nas séries subsequentes, será que meu processo de treino para hipertrofia não será mais eficiente? Então, eu enxergo muito por esse lado também. O peso não está relacionado ao volume do treinamento, da carga que tu utiliza? Tipo, o volume da carga ao longo das séries, das sessões, não acumula isso? Não está relacionado ao volume, na real? Ou à intensidade? Eu fiquei meio
Tranquilo, vamos lá. É, Inclusive, é um dos capítulos aqui do livro, né? Porque, assim, hoje o debate sobre volume de treino só não é maior do que elevação pélvica e agachamento. O que é que hipertrofia a vida da mulherada? Mas sem sacanagem. Não, vamos lá. Tem um trabalho muito bom de dois autores que, para mim, o Schoenfeld é um dos maiores autores do mundo. Então, o Schoenfeld e o Grich, né? Talvez eu não saiba pronunciar o nome dele perfeitamente, publicado em 2018. E aí eles começam falando o seguinte: um volume de treino, como ele pode ser e deve ser quantificado? Só que tem um ponto. O volume de treino, mediante esse trabalho de revisão deles, muito bacana, inclusive também está no livro lá do próprio Schoenfeld e está no meu livro também aqui em português, ele mostra o seguinte, que nós temos basicamente 3 formas de quantificar volume de treino na musculação. O primeiro, que você falou, classicão, número de séries, vezes o número de repetições, vezes a quantidade de carga erguida. Isso dá algo chamado VTT, volume total de treino ou quilagem total. Então, tu podes fazer por esse, digamos, por esse formato? Pode sim. O que que eu falo em aula? Que tem outros 2 modelos propostos pelo Schoenfeld. Que é o quê? Tu podes utilizar o número de séries vezes o número de repetições e tu pode usar o número de séries por grupo por semana. Sim. Aí ele fala assim, the simple que ele fala, é a forma mais simples de track, né, de conseguir quantificar o número o volume semanal pelo grupo muscular. Por que eu falo isso? Você para pra pensar. Você já trabalhou como personal, não já? Trabalho ainda também. Você trabalha? Trabalho. Você tinha quantos alunos de personal? 12, 15. Eu lembro que você tinha uns 20 na época. É, não, sim, já cheguei a ter bastante assim. Pronto, nesse nível. você tinha uns 20. Mas quantos de online? Na época. 200, 100, 100 e pouco. Tem 200. Na época, uns 100, vai. Vamos postar. Hoje ele tem 1000 hoje, mas na época eu não sei. Ele tem 1000. Ele tem 1000. Cada lançamento cada lançamento dele é 50 mil, mano. Você manda pra ele? Ele que é o departamento financeiro é o Pedro. Então vamos lá. Pensa comigo, sem sacanagem agora. Se tu tens 20 alunos presencial, mais uns 100 online, vai conseguir quantificar VTT de todo mundo? Ou tu achas que é mais fácil se tu conseguires determinar o volume de treino pelo número de séries por grupo? E aí, à medida que tu aumentares a intensidade do treino, tu pode baixar um pouco e fazer aquelas flutuações clássicas de periodização. Simples. Segundo ponto. Olha como fica um pouco difícil na prática de mexer com isso. Haja vista que a intensidade é a carga. Se a intensidade é a carga mobilizada, é a carga erguida, e quem fala não sou eu, cara. Quem fala isso aí, a gente tem revisões, tem Umbrella Reviews falando, a carga é o percentual do RM utilizado durante o treino. Sim. Então, assim, isso aí tá muito claro. E também tá claro em outros livros de grandes pesquisadores brasileiros, como, por exemplo, o Belmiro. O livro do Belmiro, ele também Roberto fala. Simão também. O Roberto Simão fala também. Então, a carga e a intensidade. Beleza. Pensa comigo. Vamos aumentar a intensidade e diminuir o volume. Se a gente pensar no VTT, aumentar essa intensidade e diminuir o volume. Mas quando eu aumento a intensidade, o VTT também sobe, o volume total também sobe. Perfeito. Então eu vou ter que diminuir muito, muito, muito o volume para que esse aumento de intensidade seja compensado. Então quando eu pego, estou falando do ponto de vista prático, de quem está 20 anos dentro da sala de musculação, baseado na literatura. Eu não estou falando somente em pegar o quadro e fazer uma periodização aqui e sair escrevendo. Aumentei, caí 3 RM, 2 RM. Eu quero ver você fazer isso. 6 da manhã, 7 da manhã, 8 da manhã, 2 da tarde, 5 da tarde, 20 alunos presenciais. 18 horas que eu 18, eu quero ver você fazer isso todo dia, meu irmãozinho. Então, se eu quero me manter dentro da ciência, eu tenho uma forma extremamente simples de fazer. Que é o quê? Contabilizar o volume de séries por grupo por semana. E aí, nós sabemos que, se eu trabalho até 9 séries, eu tenho um volume baixo de treino. Se eu trabalho de 10 até 19 séries mais ou menos, eu tenho um volume moderado. Então, quando você pega, por exemplo, as recomendações... Não
não é recomendações, vai. Do Morton e Phillips 2018, no artigo de revisão deles, eles falam que se for uma recomendação geral, se tu trabalhares em torno de 12 a 15 séries por grupo por semana, tá excelente para pessoas. Se tu pega o próprio livro do Schoenfeld, ele fala a mesma coisa, de 10 a 15 séries. Se tu pega o meu livro, tu vai falar também tá a mesma coisa, em torno de 12 a 15 séries por grupo por semana. 20 e alguma coisa, né? Então, aí o que é que acontece? Quando tu pensas em trabalhos, obviamente, ao longo de... Falamos, hipertrofia, ela é o quê? Crônica. Ela depende de 1 mês, 2 meses, 6 meses. Eu tava falando de treino meu de 3 anos. Então, ao longo de 3 anos, eu vou trabalhar com volume baixo, mas eu também vou trabalhar com volume alto. O que é um volume alto? Quando a gente já parte de 20 para 30. Arruda, mas tem trabalhos mostrando que até 45 séries... Aí eu vou te falar uma coisa. Quem que usa 45 séries? É aquela pessoa que trabalha como advogado durante o dia, chegou lá durante a noite e vai fazer um treino de 1 hora com você, treina 3 vezes por semana? Ou quem vai trabalhar com 45 séries? É aquele cara que vive pro meio do treinamento de força para resposta hipertrófica. Que se bobear até o cara que faz o uso do farmacológico, que faz o uso do ergogênico, né, dos pads, que hoje está muito na moda a palavra em inglês, né? Seriam as drogas de melhora de performance, né? Gourmetizar as coisas. É, né, lógico. falar bonito. Então, assim, esses caras que estão em protocolo de hormonização, olha aí como ficou bacana. Mas, enfim. Não, agora sem brincadeira. Então, eu até vi e também já tinha conversado isso com um grande amigo meu e um dos maiores pesquisadores, que é o professor Jonato. E o Jonato falou, cara, tem registro até 45. Nem eu. Hoje o Jonato compete. Ele tem atletas, né, de fisiculturismo que completam em alto nível. E ele fala, nem atleta meu usa, cara, 45. Então, assim, não dá pra você pensar em 45 séries por semana de quadríceps. Muitas vezes, e ainda mais, como eu acabei de falar, um cara que é TI, que é teu aluno, que é uma dona de casa, que vai lá na academia 3 vezes por semana. Aí lá vai você fazer 45 séries de quadríceps. Essa pessoa não vai ter uma compensação muscular, muitas vezes, adequado. Aí, para você pensar nisso, você já usa os trabalhos do lá, por exemplo, 2016, o Scott Dunkel, que foi aluno do grande Loic. Nossa, o Loic é um monstro. O Loic é um cara absurdo na produção literária. Ele foi, durante muitos anos, não sei se ainda é, o primeiro, ficava sempre ele e o Schoenfeld, né? Como o primeiro e o segundo maior autor em treinamento de força do mundo, cara. Fez muitos questionamentos importantes também sobre a manifestação da força, né? Sim. Sobre os componentes por trás dela. Sim, se de fato a força ela é mais neural ou se ela é mais hipertrófica, cara, fantástico. Não somente isso, sobre também questões de periodização. Cara, eu lembro quando eu estive no Congresso Europeu de Treinamento de Força e Nutrição Esportiva, a discussão do Loic com o pesquisador europeu agora, cara, esqueci o nome dele, que é preparador olímpico e tal. Cara, muito boa. Um defendendo a periodização com unhas e dentes e ele criticando a periodização, velho. Cara, assim, riquíssima a discussão dos dois. Então, assim, vale muito a pena hoje a gente parar para ler os trabalhos. Ele tem muito trabalho também com oclusão vascular. Ele é um dos primeiros caras que abriu a nossa cabeça para falar, pô, porque se tu pedalar, por que tu não hipertrofia o trabalho dele com o Takashi Abe? Que é orientador dele já, né? Foi orientador dele. Aí ele pega o trabalho dele, produzido junto com o Ozaki em 2015, na revista húngara. Pô, cara, é muita coisa boa, cara, que esses caras produzem. A gente precisa pegar o que tem de melhor e aplicar na prática. E parar de ficar querendo procurar defeito no artigo dos outros. É algo que acontece pra caramba. Você fica querendo muito mais do que contribuir com a ciência. Você fica querendo prejudicar. Você fica querendo procurar defeito no trabalho dos outros. Você fica lá, mas no trabalho dele ele não normatizou isso aqui de não sei onde. Tá, cara, mudou quanto isso? Então, assim, você está muito preocupado em prejudicar o trabalho do outro em vez de fazer o seu para engrandecer a nossa área, cara. Eu tenho visto isso, assim, numa quantidade absurda. Tá todo mundo muito mais preocupado em criticar do que produzir. Perfeito. Eu costumo dizer que quando o trabalho não concorda com os teus vieses, né, o viés de confirmação, aí tu vai criticar o trabalho. Quando ele corrobora com o que tu acreditas, não, esse trabalho tá certo. Eu vou falar então uma coisa linda pra vocês. Sabe o que eu vou falar aqui agora? Eu vou falar o seguinte. Famoso viés de confirmação. Então eu vou jogar um tema polêmico aqui na hipertrofia pra falar. Eu vou jogar um tema, uma bomba aqui em cima da mesa, posso? Boa, vende isso aí. Vai dar engajamento. Eletromiografia. Hipertrofia. Isso é super difícil. Vai embora agora. Velho. É uma Quer dizer que um músculo que mais ativa não é o músculo que mais hipertrofia?
Ai, deu preguiça, velho. Até pra entender. E, né? Mas antes de falar sobre eletromiografia, eu vou terminar até pra ficar bom no corte isso aí. Prepara aí, André. Vês como são as coisas. A pessoa, ela gosta de usar a ciência mediante sua conveniência. Quando a conveniência dela, e ela quer dizer que tal exercício é bom, ou que aquela modificação faz sentido, se bateu com o que ela acredita, a eletromiografia é um método bom. É um modelo bom de avaliar, que dá para ter um parâmetro aceitável. Quando refuta o que você acredita, o que você gostaria, que você defende, aí vem, é uma merda, não adianta de nada. Pra quê? O cara não sabe nem medir, o cara coloca no ponto errado, o cara coloca, tinha muito tecido adiposo, o cara não respeitou o protocolo correto, o sinal ficou difuso, o cara inventa tudo o que ele pode. Para analisar, tudo que você quer confirmar, se aquele artigo bateu bom, você vai usar aquele. Você não faz isso. Mesmo, E aí é uma das coisas que eu mais me orgulho hoje em poder falar. Quando eu tava vindo a Belém, e eu me sentei com o Leondas, foi quando a gente teve a ideia de escrever o livro, eu tinha metade desse livro escrito aqui. O nome desse livro era Princípios da Bioquímica Aplicada à Hipertrofia. Eu, na minha tara, né, por bioquímica, fisiologia, queria falar só disso aí. E o Leondas falou, cara, vamos falar um monte de coisa, vamos falar de parte prática, volume de treino, aplicações. E aquilo abriu minha cabeça. Eu falei, beleza. E aí, a gente sentado, a gente falou assim, mas vamos falar de um jeito como? Que a gente não defende nada. Então, se você para ler esse livro, ele não diz tem que ter alto volume ou tem que ser baixo volume. Tem que ser alta intensidade ou tem que ser baixa intensidade. Tem que ter... Não. A gente fala assim, estes artigos mostraram isso. Esses artigos refutaram e mostraram isso. Porque a ciência é isso. A parte mais importante de um artigo, para mim, chama-se discussão. Porque discutir resultado é onde você evolui a ciência. Por quê? Porque naquele momento você diz assim, cara, eu achei isso. Só que o Odilon achou isso. Por que o Odilon foi diferente? Cara, porque talvez ele tenha medido isso. Porque talvez o grupo que ele usou foi assim. E o Pedro corrobora comigo, mesmo sendo uma população talvez idosa, e o meu foi jovem. Então olha que bacana. A discussão é o momento mais engrandecedor do artigo científico. Porque a discussão de resultados é onde você mostra a pluralidade de ideias. Perfeito. Não briga de ego, né, cara? Tem muito essa questão de Muita briga de gente ego. usa essa E aí, questão de respondemos, não foi de eletromiografia. Muita gente usa, né, isso para sustentar determinados ou exercícios específicos ou determinados métodos para dizer que hipertrofia mais, né? E a gente tem, inclusive, não é um debate, mas são diversas cartas sendo enviadas em um artigo mostrando que não tem relação direta entre mais sinal eletromiográfico e, consequentemente, mais hipertrofia daquilo, né? Pois é. Eu comecei a tentar isso há mais de 10 anos atrás, quando eu li um artigo, velho. O artigo até era da fisioterapia, tá? Mostrando que tinha mais ativação de glúteo numa prancha, né? Prancha no solo, plank, né? Que fica lá em inglês, do que no agachamento. Então, claramente, ninguém vai pensar num treino de hipertrofia de glúteo fazendo prancha. A gente vai pensar no agachamento. Aí é que entra aquela história. A gente começou hoje falando o que é hipertrofia. A primeira coisa que eu falei foi, é um processo multifatorial. Um desses fatores que são necessários para que se desencadeiem os, digamos assim, mecanismos hipertróficos dentro do tecido muscular é, obviamente, um sinal elétrico no teu músculo. É óbvio que sem ele isso não acontece. Só que pensa comigo, se eu não tiver uma carga adequada naquele músculo que estiver recebendo a contração, o estresse elétrico, o sinal elétrico, é uma coisa óbvia que se eu não tiver aquela carga, não vai me gerar uma hipertrofia. E se eu só tiver a carga, puramente a carga, e eu não tiver também um aumento do estresse metabólico / bioquímico, eu também não tenho um bom mecanismo hipertrófico. Então, parar para entender,
Cara, eu preciso que o meu músculo seja devidamente recrutado. O sinal eletromiográfico pode estar me dizendo isso. Só que ele não me diz a magnitude de tensão muscular que está sendo implicada naquele meu músculo e muito menos a quantidade de dano, de estresse bioquímico ali Síntese dentro, proteica. que vai gerar síntese proteica posteriormente, que vai ter modificação em perfil, em eixo hormonal. Então, assim, simplesmente parar e olhar a quantidade de sinal eletromiográfico é você estar olhando a ponta do iceberg. Mas não quer dizer que o iceberg não está ali. Sim. Porque, vê, a ponta do iceberg, se tivesse sido visto, o Titanic não tinha caído, irmão. Então não dá também para desprezar e dizer que é uma merda. Mas você tem que entender que é a ponta do iceberg. O que é que tá lá embaixo? E muitas vezes o iceberg ele é muito maior embaixo do que em cima. Sim. Pode crer. Perfeito. Muito bom. Eu vou contar uma história. A gente tem um quadro que é Histórias do Odilon, né? Hora do Odilon. Todo podcast conta uma história, né? Tem uma vinheta aí. Tem uma vinheta e tal. Eu lembro que quando eu estava na academia, chegavam alguns alunos, não, porque eu quero hipertrofiar essa parte aqui do meu peito. Moisés quer hipertrofiar essa parte do meu peito, quero hipertrofiar a parte miolo. Nunca conseguiu. E aí naquela época, falava, não, isso não existe e tal. Eu tinha, sabe, não existe, desencana, aqui não vai. Não, quero hipertrofiar minha panturrilha, eu vou fazer com rotação interna, rotação externa, posição neutra. Rolava muito isso. Só que hoje a gente está vendo que a hipertrofia ela é não homogênea. E dependendo do exercício, quando ele está numa posição mais alongada, ele pode hipertrofiar mais a parte distal, mais a parte proximal. Isso é relativo, mas principalmente em bíceps, tríceps e quadríceps, quando eles estão na posição mais alongada. E aí eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre esses estudos. Tem uns brasileiros que estão pesquisando isso, que é o Ítalo Cassiano e o João Nunes, que ele é um cara que está numa área muito boa de hipertrofia. Se realmente eu fazendo exercício numa posição de repetição parcial, eu posso hipertrofiar mais proximal ou distal, mas eu vou falar antes rapidinho a minha opinião, porque como eu trabalho com idoso, para o meu público isso não tem relevância nenhuma. Eu não quero saber se meu idoso vai hipertrofiar aqui, aqui ou aqui. Eu não Já quero... começou a responder, até de sacanagem. eu quero isso. Só que pro cara que é atleta, né, isso pode fazer diferença. Sim, verdade. O cara que é bodybuilder, o cara que quer mais estética é o Pedro, quer hipertrofiar mais aqui, Aí né? tem O 4 anos. Ele faz tudo dele. Ele só quer hipertrofiar mais, do olecrano até a escápula. O príncipe dele tá estranho também. A gente poderia estar utilizando isso, né? Aí seria uma aplicação prática, entendeu? Pô, tu me sacaneou, tu deu uma de Faustão, tu perguntou e respondeu agora. Eu tive que contar a história. Não, sem sacanagem. Não, então, cara, a gente tem que entender que as pesquisas, eu vou um pouco mais fundo antes de responder precisamente. As pesquisas, elas não são feitas para responder o mundo, elas são feitas para responder perguntas específicas. E não tem como você ir em uma pesquisa responder uma pancadaria de coisa. É daí que também começam a surgir os artigos de revisão. Quando eu quero responder mais coisa, eu preciso reunir mais evidência. Então, você precisa pegar uma pergunta. Então, quais são essas perguntas que eu vejo muito? Isso que você falou. A primeira pergunta é, o meu músculo, ele primeiro contrai igual, ele responde igual à sobrecarga, ele tem o mesmo, digamos, comportamento ao longo de toda a amplitude articular e, ao final, durante o seu processo crônico que me leva à hipertrofia, a resposta seria igual se eu coloco em diferentes parâmetros de situações de treinamento? Então, as perguntas mais comuns que eu vejo nos artigos de hipertrofia seletiva, não uniforme, heterogênea, né? São todos os nomes utilizados para poder falar sobre isso. Eu vejo que são perguntas que sempre estão relacionadas a modificação do comprimento, do alongamento do músculo testado. Então, vamos ver, você falou aí de bíceps, de quadríceps e tríceps. São os mais utilizados. Mas, Arruda, por que esses caras são, digamos, talvez os mais utilizados? Porque, em geral, esses são músculos mais fáceis de se analisar do ponto de vista hipertrófico por ultrassom. Então, é muito também pela questão metodológica da avaliação dos artigos e também porque esses utilizados, em geral, são músculos biarticulares. Então, eles cruzam mais de uma articulação
possibilitando a nossa, digamos assim, o aumento, no caso, eu consigo deixar em posição mais alongada ou em posição mais encurtada, um bíceps ou um tríceps, a depender do meu grau de flexão ou extensão do braço, do ombro, no caso, né? Então, quando a gente para analisar, hoje nós temos, mas faltou você falar também de alguns outros artigos, que não somente esses, por exemplo, um que está super em evidência foi a modificação da posição dos pés para poder ter mais Panturrilha, hipertrofia, né? Na panturrilha Esse também. foi bom. Então, não é somente esse. Esses são os mais estudados, pelo que eu entendo, tanto pelo ponto de vista metodológico, como também pelo caráter biarticular. Mas nós temos também desses aí. Nós temos também de peitoral. O de peitoral mostrando que, tipo, muitas vezes um supino declinado teve maior grau de hipertrofia tanto para feixes superiores, médios e inferiores, os feixes claviculares, feixes médios e os feixes costais. Também tiveram maiores respostas como um todo do que somente quando foi feito o supino tradicional, né? O flat lá, o banco reto, do que o banco inclinado. Inclusive, o banco inclinado teve maiores respostas de deltoide anterior do que quando você faz o peitoral, o supino no banco reto. Então, assim, a gente tem outros trabalhos, como, por exemplo, são trabalhos mais, digamos, clássicos, né? O trabalho lá do Akahara falando sobre... Né? O japonês falando sobre supinos e tríceps, onde você consegue, em fases iniciais, ter um desenvolvimento hipertrófico Similar, dos dois né? similares, só que depois ele fala, cara... Se eu não puser... Tem que adicionar uniarticular. Se eu não botar o uniarticular, não vai. Mas se você parar para analisar, por que eu também preciso colocar o uniarticular? Porque eu mudo a relação comprimento-tensão, do meu tríceps. Aí quando eu coloco isso, você entende que, sim, eu preciso ter modificações em comprimento e tensão, em comprimentos mais encurtados e comprimentos mais alongados para poder ter resposta hipertrófica. Agora mesmo sai um artigo, né, que ainda não saiu, tá em preprint, né, não foi nem revisado por pares ainda. A galera fica nesse... Mas se você parar para analisar, esse trabalho ele diz muita coisa, mesmo não tendo sendo ainda publicado oficialmente falando. Uma das coisas que eu acho mais interessante é que foi feito com pessoas destreinadas. E pessoas destreinadas, se você for parar para analisar, na elevação pélvica, quando você pega lá no desvio padrão, tem muita gente lá que não teve hipertrofia de glúteo fazendo. Vocês pararam para olhar isso aí? Você parou para olhar? Eu li esse artigo, mas eu não li assim profundo. Só Você não ficou enchendo o saco do artigo ainda não, né? Só deu uma passada. Então, ele coloca lá, aquele gráficozinho lá, e ele coloca a mediana dele, tá bom? Só que ele coloca os individuais. Eu acho muito bacana, porque a gente consegue ver aí as respostas individuais. A gente então consegue ver hoje que a gente chama de high responder, low responder, né? Tinha até um termo antigamente que falava de fast is low responder. Não sei se vocês lembram desse termo. Então, assim, tem galera que foi mais responsivo. E aí o que eu digo, talvez, olha agora, eu vou fazer uma análise aqui, que talvez não seja responsividade. Sabe o que é que pode ser? São pessoas destreinadas na elevação pélvica. Vocês já pensaram em fazer a elevação pélvica com muita carga chegando na falha? Pensa comigo, uma pessoa, ela precisa ter uma qualidade técnica onde ela tem que ter uma estabilização do seu tronco e evitar de ficar fazendo só o movimento curtinho da pelve. Se você olhar durante a elevação pélvica, você estabiliza, você baixa todo o tronco e sobe todo o tronco. E o que você mais fala para o seu aluno muitas vezes é o quê? Coloca o queixo mais próximo do seu externo, né? Ali meio que próximo ali do manúbrio external, certo? E aí o que é que acontece? Você coloca o queixo mais próximo e pede com que ele faça a elevação pélvica, evitando com que ele tenha essa malemolência do quadril. Por que, Arruda? Senão você sobrecarrega muito o quê? Os músculos, que a gente chama de low back, que seria ali a parte mais de eretores espinhais e parte lombar. E aí o que é que acontece? Foi avaliado também nesse artigo o aumento da espessura dos músculos lombares, não somente dos glúteos. E aí é que tá. Na elevação pélvica, teve muita gente responsiva ao aumento da musculatura lombar. Aí eu me pergunto, será que foi questão de responsividade? Será que foi questão do exercício? Ou será que foi da técnica
dentro do exercício, empregada no exercício. Aham. Eu não estava lá para ver. Eu não posso falar. Eu não posso comentar. Mas aí eu trago um pouco pela nossa experiência, com mais de 20 anos treinando pessoas dentro da sala de musculação, atuando como personal, como professor de sala, além dessa parte acadêmica de leitura de artigos e tudo mais, né, livros e tudo, aula em pós, simpósio e tal. Cara, eu treino. Eu treino pessoas. E eu vejo que nem sempre a qualidade técnica da execução é aquilo que a gente gostaria. E aí eu pergunto, talvez às vezes possa enviesar um artigo científico a qualidade técnica da execução? O que é que vocês me dizem, sim ou não? Sim, a supervisão técnica, eu trabalho com pesquisa. Trabalhei até com rato, o rato fazia agachamento, a gente brincava lá com os ratinhos fazendo agachamento, rato com diabetes. E a gente usava um modelo chamado Tamaki. Não é temaki, temaki é o que vocês comem, modelo de Tamaki. E aí tem rato que fazia direitinho o agachamento, e tinha rato que não fazia, Tu ensinava cara. o rato a agachar? A gente fazia uma familiarização, falava com ele, olha, tu vais agachar assim e Eu tal. imagino você ensinando, ó, agacha assim, ó. Cuidado com o seu rabo. Olha pra mim, olha. E depois a gente percebeu que não é um movimento funcional para o rato, e nós mudamos para o de escadinha, que é para ele subir, né? O modelozinho de HIIT. A gente implementou no laboratório. Mas a questão técnica é fundamental. Eu trabalho com idoso, tem idoso que não consegue fazer um terra bacana. Tu consegue fazer um terra bacana, Pedro? Tudo vai ter um filtro mental, hein? Ele ficou pensativo. Ele pensou, não pensou não? Ficou assim. Mas ele responde. Tem experiência e tal. Foca no roteiro aqui. Mas falando sério, eu trabalho com idoso. E tem idoso que faz bacana o movimento do levantamento, e tem idoso que não faz. Então a questão técnica, eu diria que a questão técnica e a supervisão, elas fazem muita diferença numa pesquisa. Inclusive, nós temos, né? Aí já falando um ponto de vista agora um pouco mais técnico e sério, nós temos uma quantidade hoje muito grande de pesquisas científicas sobre índice de supervisão, né? Então, seria justamente isso que você está falando, Edlon. A gente vê aí que inúmeras pesquisas mostram que a supervisão, ela promove uma, digamos assim, uma modificação de resultado absurdo, tanto para parâmetro de força quanto para respostas hipertróficas. Nós temos aí, cara, é muita pesquisa mostrando que se eu tenho uma supervisão de 1 para 1, 1 para 5, 1 para 25, no caso, um supervisor técnico para 1, 1 para 5 ou 1 para 25, as respostas são muito diferentes. E se você pensa no índice de supervisão e associa a tempo que essa pessoa tem de treinamento, né, o seu status de treinamento, se ele é iniciante, se ele é intermediário, se ele é avançado ou se ele é muito avançado. Óbvio que isso tende a ter um grande impacto nos resultados finais da pesquisa da pessoa. Perfeito. Show de Muito bom. A gente vai falar agora de um outro tema, que é um tema mais polêmico. A gente vai falar sobre... A gente vai ser preso hoje. O tema mais polêmico é a famosa bomba, né? Que a gente chama carinhosamente de esteroide anabolizante androgênico. O veneno, a gente tem um episódio sobre isso. Danone. O Pedrinho, já tomou Danone já, Pedrinho? Jamais. O Pedro só fazia terapia hormonal, só isso. Creatina. Maltodextrina. Tava com a testosterona abaixo do basal e precisou fazer uma terapia. 29. 230 já não tinha. Meu Deus, 229. E meio. Meio. Que era o termo que a galera usava, né? A galera que tomava bomba falava, eu não tomo bomba, eu faço terapia de reposição hormonal. Qual é o termo agora que a galera utiliza? Vocês viram não que eu postei isso aí? Eu vi que tu postou no Threads. Eu postei. Você tá me seguindo no Threads? A gente teve que olhar lá o teu perfil. Pessoal, piada interna, tá? Pô, deixa eu ler pra vocês, ficou legal, não ficou não? Ficou legal, deixa eu mostrar aqui, vou dar uma lida aqui pra vocês. Pessoal, ficou bem interessante. Ó, quem não me segue na rede social, tá aqui, pô, nem falaram a minha rede social, né? Vai colocar. Tá, Vai colocar errado, a gente vai colocar. @Antônio Arruda. Olha aí. Seguinte, olha o que eu escrevi. Antigamente o cara tomava bomba e fazia ciclo. Era chamado maromba. Hoje, madame, o playboy vai no médico, toma hormônio com fins estéticos e chama de protocolo de hipertrofia. Olha aí. É o famoso bioidêntico. A pergunta é, o Durateston não era bioidêntico? Para pra pensar.
que é o bioidêntico? Essa eu não vou nem falar, isso eu vou pedir pro Pedro Arthur. Aí, ó, o filho do Goodman Gilman, né? Farmacologia básica. Pedrinho, fala pra mim. Inclusive, o que seria? mestrado dele Pô, por isso que eu tô mandando. é maior. Joga aí pra mim agora. O que é o hormônio bioidêntico? Vamos fazer essa análise. São hormônios que são similares da sua forma estrutural, da função, talvez, possivelmente. Exatamente. E que aí eles vão entender o que a gente chama de teoria dos receptores específicos, né? Que aí tá naquele livro que eu acabei de falar lá no Goodman Gilman. Que seria o quê? A capacidade desse hormônio se ligar ao receptor celular. Arruda, por que esse hormônio vai se ligar no receptor celular? Porque a maioria desses hormônios são proteicos, cara. E hormônio proteico, ele não consegue atravessar a membrana plasmática. A natureza da membrana plasmática é essencialmente lipídica. Então ela é hidrofóbica. Como que um hormônio proteico vai passar? Não vai passar. Tá, e mesmo os que passam a respeito do, por exemplo, os hormônios mais anabólicos, inclusive, são hormônios à base de colesterol, né? Que são a testosterona e os derivados, são os ésteres e os derivados. São os maiores danones utilizados no mercado por aí. Cara, mesmo assim, eu preciso que ele também tenha uma grande afinidade com os receptores androgênicos dentro da minha célula muscular. Para quê? Para que eles consigam ter uma modificação dentro lá do meu DNA, do meu núcleo celular, do meu tecido muscular. Então, o que é que eu preciso? Eu preciso ter uma excelente afinidade entre droga e receptor. Eu não me lembro por que a gente chegou nesse papo agora aqui, tá? Mas... por que era chamava... Então, a gente precisa ter, realmente assim, entender que, de fato, os hormônios bioidênticos são todos os hormônios que têm a capacidade de modular, de modificar a função celular. Cara, Decadurabolin, Durateston, acetato e trembolona. Olha o nome aí, dando ideia. Vai, anota. Quantos miligramas? Depende, você tá no Flash ou no Cruise? Tem que estar ligado em tudo, meu irmão. Então, assim, quem olha assim pensa que eu tomo assim, um fino desse aqui. Não vai, 43, isso é nada, isso. Seco, Pedrinho, aí, ó, pele fina, ó. Danone no café e todinho no jantar. Não, eu tô fora, pessoal, falando sério. Então, assim, esses hormônios bioidênticos, eles também têm essa capacidade de modificar. Só que o que é que acontece? Ficou muito explícito que, se eu chegar, o cara lá que quer te vender caro, que uma ampola dessa vai que custa 18, 20 pila na farmácia. Só que o cara não quer te vender a 18, porque ele não ganha. Ele quer te vender a 300. E ele quer que você tome no consultório dele. Então fica mais fácil para ele te vender como uma terapia hormonal com bioidênticos do que se ele disser, olha, vai lá na farmácia, Deposteron uma vez por semana e 20 miligramas de oxandrolona, 10 a cada 12 horas. Não anotem isso. Isso é sacanagem. Cara, é muito mais rentável para ele fazer essa terapia que ele está chamando de protocolo de hipertrofia. Ele dá uma gourmetizada. Que não tem evidência nenhuma. Isso que é mais interessante ainda. Aí o chip da beleza. E o chip da beleza? Não, peraí, não vamos entrar agora nesse final. Vamos lá. O que é que eu ia dizer? Dentro disso, se a gente parar para analisar, inclusive, acabou de ser publicado, eu diria que acabou porque deve ter no máximo 2, 3 meses, foi publicado um posicionamento oficial, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, que foi endossado por todas as outras classes médicas, como Sociedade Brasileira de Ginecologia, Sociedade Brasileira de Gerontologia, cara, enfim, todos eles endossaram esse documento que, digamos assim, não reconhecem o tratamento hormonal para finalidades estéticas como algo interessante, como algo produtivo, como algo que seja recomendável e que tenha segurança. Então, existe a necessidade do uso de terapias hormonais? Claro que sim. Para mulheres, a utilização de testosterona é, assim, em casos extremamente, assim... Na verdade, tem um caso que ele é extremamente necessário. Só que, assim, isso acomete uma quantidade ínfima de mulheres. Se a gente for olhar aí pela quantidade de pessoas, de mulheres que estão fazendo uso de testosterona e derivado de testosterona, como assim derivados, Arruda? A gente tem os derivados do DHT, a gente tem os ésteres de testosterona. Então, assim, nós temos essas medicações que são
ou testosterona propriamente dita, ou derivados da testosterona, que são hoje amplamente utilizados pelo público feminino e que ela não entende que aquilo vai levar a efeitos colaterais que são extremamente dose dependentes. Quanto maior a quantidade que você toma, quanto maior o potencial anabólico do que você usa e quanto maior o tempo de exposição que você faz para aquela droga, maior vai ser o efeito colateral. E as pessoas não entendem que nem sempre os colaterais são os colaterais visíveis. A gente está acontecendo, a gente tem basicamente o colateral que a gente consegue visualizar. Ah, é o quê? A queda de cabelo, a quantidade de acne, Virilização. a virilização, a gente vê isso. Mas a gente tem a modificação também, né? A gente tem colaterais que são de modificação de parâmetros bioquímicos, que a gente só consegue analisar quando a gente está fazendo o exame de sangue frequente. Pô, tá aumentando muito o meu hematócrito. Ah, o que é que tem, meu hematócrito? Cara, teu sangue vai ficar tão viscoso que a probabilidade de tu ter uma trombose, de tu ter um AVC, aumenta significativamente. E a pessoa não tá olhando o seu hematócrito dele e modifica. Ele não olha o quão baixo o perfil HDL cai em usuários de esteroide. Ele não vê o quanto o LDL dele tá subindo. O perfil lipídico tá totalmente modificado, tá alterado. E ele não percebe isso. Não olha os marcadores hepáticos. Isso. E aí vamos agora pro terceiro e último, que são aqueles que são os não detectáveis, que quando detecta, sabe o que aconteceu? Já deu merda. Sabe o que aconteceu? Você já tá hipertenso, você já tá cardiopata, você já tem um problema cardíaco, você aumentou demais o tamanho do seu coração. Isso acontece. Você já tem uma insuficiência renal, tu já tens uma insuficiência cardíaca, tu já és hipertenso, ou tu já tens um câncer instalado. E tu só vai descobrir isso quando já está o processo sedimentado no teu organismo. Tem um episódio específico, Nós temos, né? Com endocrinologista Samuel Fadu. o Fadu, foi top mesmo. Nós falamos sobre esteroide anabolizante androgênico, ele é endócrino, ele falou sobre tudo isso. Fantástico isso. Assistam esse episódio. Show. Volta lá e assiste, né? É igual o podcast contando história. Toda vez que você pega, ele fala assim: se você não escutou os capítulos anteriores, eu sugiro fortemente que você escute tudo desde o início. Então, você que tá aí no YouTube e tal, vai lá no primeiro, escuta todo mundo e aí chega agora aqui onde a gente Perfeito. Antônio, quando a gente vai finalizar, a gente tem um termo que são aplicações práticas, que é Practical Applications, que nós pegamos a ideia lá do Jornal de Força e Condicionamento Físico. Então, como o nosso tema ele é hipertrofia muscular máxima, a gente queria 3 aplicações práticas para o cara que quer ficar gigante, que nem o Pedro, né, grandão, ou que nem o Moisés. Pedrinho, você parou de treinar? Pegou pesado agora, né? A questão é que eu reduzi o volume e aumentei a intensidade, aí deu errado. Não, fala sério, você tá só na vida. Eu tô fazendo mais, diminui um pouco o ritmo de musculação, tô fazendo mais Tomar creatina aeróbio e tal, cardio. Essa é a pergunta que machuca, né? Mas eu faço bastante. Essa é a pergunta machuca. Mas eu Que quero não machuca, treina, né? Faz. Cara, você tava doente? Você tava sem treinar? Quando alguém pergunta isso, você fala, nossa, três casas atrás no jogo. Eu tô treinando normal, supino com 35 de cada lado. Corrida. Boa. Tá bom, eu tô com 40, tá chegando perto de Só mim que eu já. tô correndo bastante, pedalando, nadando às vezes. Eu nadando. Cara, nadar, eu não tenho paciência, velho, pra nadar. Tô querendo remar também agora que dá pra remar. Eu acho que o Moisés ele é o que mais rema, né? Ele vai começar a remar também. Eu faço isso na vida. Inclusive, o ouro olímpico, eu acho que ele pega pro Brasil de canoagem. Falando em remar, falando sério, vocês viram que bacana, pessoal, lá, o professor Fabrício, que até esteve aqui, ele coordena, ele foi idealizador de um grande projeto chamado Remar para o Futuro, lá em Pelotas. sim, Pô, lá em Pelotas é uma Pelotas, cidade pequena, do Rio Grande do Sul. Tipo assim, geograficamente muito afastada. E, cara, 3 da seleção que vão pro Mundial, velho. Tipo assim, bacana. é louvável assim você ver que um projeto de alguém que tá tão próximo a gente consegue alçar um negócio tão gigantesco assim, né? Pô, certeza. super Aplicação bacana. do treino. Aqui a gente também conversou com o André, né? A aplicação da produção científica do local para a população, né? Jornalista, Isso é foi muito muito bom também. Então o Pedro agora tá nadando, né? Tá. Nada de hipertrofia. Ele ficou pensando, tava pensando nisso. Essa é boa, esse corte. Você tá nadando. Nada de hipertrofia. Cara, essa vai, não vai não.
Essa eu vou pegar esse corte, juntar e vou colocar nas redes sociais. Aplicação prática. Vamos lá, falando São sério. três aplicações. Eu Foda, porque você tá falando de universo, tá ligado? Você tá falando de universo, você tá falando aplicação prática pra quem? Vamos dar um exemplo. Você tá falando pro idoso. Não, para qualquer pessoa que quer hipertrofia, bem Não. generalista mesmo. Então, é isso que eu tô falando. É um negócio muito amplo. Sim, muito Mas, amplo. assim, tentando te responder dentro de uma amplitude gigantesca, um pouco mais focado em um ponto, eu diria o seguinte. Em que eu mais vejo na academia hoje? Cara, eu vejo um público idoso, joia. O que esse idoso precisa? Esse idoso, ele precisa de um alto volume? Não, ele não precisa de um alto volume. Esse idoso, ele precisa de exercícios, digamos, isoladores tão específicos como muitas vezes flexão de punho, rosca inversa, tríceps na polia, unilateral. Cara, não. O que esse cara mais precisa? Um exercício básico. Tentar fazer um agachamento. Tentar fazer terra, tentar fazer supino, remadas, exercícios básicos, estruturais. Então, pensando, vou falar três específicos. Pensando, por exemplo, no idoso. Cara, eu diria pro cara assim, ó, tu treina um idoso? O ideal é que esse cara venha na academia todos os dias, mas que pra musculação, ele treine 3 vezes por semana a musculação. De preferência, num full body, num corpo inteiro, utilizando exercícios básicos, fundamentais, estruturais, onde tu começa num período de treino mais tenro, mais inicial, tu começa com exercícios mais simples. E antes de aumentar volume até intensidade, tu aumenta a complexidade motora. Para que esse cara, durante o processo de aumento de complexidade, ele aumente a sua capacidade de equilíbrio, de propriocepção, de reconhecimento espacial, que ele tenha maiores, digamos assim, respostas que evitem com que ele tenha não a queda somente pelo aumento de força, mas também pelo seu domínio sensorial. Então, eu viria muito por esse ponto. E aí, depois a gente, obviamente, precisa aumentar também a força, aumenta a quantidade de carga. Vai precisar aumentar em um dado momento o volume? Claro que vai. Mas, Arruda, você falou que quer que ele vá todos os dias. E os outros dias? O outro dia tu vai trabalhar mobilidade, flexibilidade, tu vai trabalhar o core do cara, tu vai trabalhar bastante treino cardiovascular. Para evitar que ele faça muito cardio na mesma sessão do treino de força, para evitar um fenômeno de concorrência entre estímulos. Por quê? Para eles é muito sensível. Para eles, qualquer percentual que tu ganhe um pouco mais de força e hipertrofia faz muito mais diferença do que aquele cara maromba de 20, 22 anos que tá no pico da secreção hormonal, que tá ali na flor da juventude. Então, esse seria um dos momentos de practical applications. O outro que eu diria é para uma recomendação geral. O que é uma recomendação geral? E aí eu já vou puxar lá que eu falei um pouco lá do Morton Phillips 2018. Cara, tu vai pegar para uma pessoa e vai pedir que ele treine aí de 3 a 5 vezes por semana musculação. Se ele treina 3 vezes, ele pode se dar o luxo de não parcelar, de não dividir, de não fazer o que a gente chama de split routine, né? Que são os programas que a gente mais usa, AB, ABCD, AB, enfim, tudo isso. Então ele usa mais um treino de corpo inteiro para que ele consiga naquela sessão de treino treinar o corpo como um todo. Show! Se a gente já tá falando uma pessoa que treina 5, 6 vezes por semana, aí obviamente a gente já faz uma divisão um pouco maior para que ele consiga ter mais volume de treino por grupo por semana. Então, fica legal. Mas isso tudo dentro de que, Arruda? Talvez entre 10 a 15 séries por grupo por semana, aumentando sempre o volume semanal e a intensidade do treino. Além disso, outro parâmetro que ficou um pouco esquecido, que acabou a gente não falando, que eu chamo de tripé básico do treinamento, que é o volume, a intensidade e o esforço. Eu preciso aumentar o esforço. O que é o esforço do treino? É a minha capacidade de chegar na falha muscular ou próximo à falha muscular. Quando eu trabalho com repetições de reserva, eu tenho índice de esforço muito mais baixo dentro do meu treino. E a minha capacidade de ter esforço máximo, ela me remete a uma maior resposta fisiológica e funcional. Vou dar um exemplo. Tem um trabalho publicado num periódico bem legal chamado Frontiers in Physiology. É um grupo, talvez norueguês, que ele fala das adaptações mitocondriais que ocorrem dentro do treinamento de força. E ele diz o seguinte: se o treinamento for feito com alta carga, ele não precisa normalmente chegar na falha para que ele tenha uma resposta mitocondrial.
Mas se ele for feito com baixa carga, eu preciso que ele chegue na falha. Porque eu não tenho intensidade, mas eu tenho esforço. Eu tenho trabalhos hoje falando sobre revisão da literatura que se eu trabalho com alta carga para hipertrofia, eu não necessariamente preciso chegar na falha. Mas se eu trabalho com baixa carga, eu preciso chegar na falha. Então, o que está acontecendo? Eu vou brincar. Um mecanismo compensatório, onde se eu tenho menos intensidade, eu aumento o meu esforço. E disso eu consigo chegar num denominador comum de resposta funcional, fisiológica, metabólica e resposta morfológica hipertrófica. Tá, faltou o terceiro, né? Foi mal. Bom, cara, o terceiro que eu diria, eu vou fugir um pouco do que a gente falou tanto aqui, tá bom? Eu diria que seria um treinamento voltado principalmente para pessoas atletas. A gente não falou de atleta hoje aqui. Não. E eu não tô falando atleta de fisiculturismo, tô falando de atleta luta, atleta corredor, atleta sprinter, cara que vai fazer 100 metros e tal. Esse cara, ele precisa melhorar a força dele. Esse cara, ele precisa ter a capacidade de fazer o treino, né, que você falou do Jornal de Força e Condicionamento, que seria o JSCR, que é aquele famoso Journal of Strength and Conditioning Research. E hoje a gente tem muito cara que é o Strength and Conditioning Coach, que ele é porque o coach tomou um tom meio escroto no mundo, né, das redes sociais. Mas o que seria o coach? Seria o treinador de força e condicionamento desses atletas. Isso é um ponto sério. Então, o treinador de força e condicionamento de um atleta, ele normalmente, ele deve evitar que o atleta dele treine na falha muscular. Sim. E aí é outro ponto que eu entro, porque eu falei de aumento de esforço, aumento de volume, aumento de sei que lá, e normalmente esse cara, ele vai cuidar para que o volume de treino de força e condicionamento não seja tão alto. Por quê? Para não interferir na performance do atleta no treinamento técnico, tático, estratégico e específico da modalidade. Eu não posso ter meu treino de força prejudicando o meu treino de wrestling ou meu treino de striking de um cara que faz MMA. Eu tenho que ter uma boa capacidade de dosar esse meu treino. E eu também não posso ter um treino onde, imagina, se eu acabo, cara, fazendo muita falha muscular em supino, em agachamento, no outro dia esse cara tá recheado de dor tardia. Como que esse cara vai fazer um treino de 1h30, 2 horas de sparring? Não vai. Então, eu preciso ter, em aplicações práticas, falando, eu trabalho com luta, eu trabalho com, sei lá, com atletas de modalidades esportivas específicas, entender que, normalmente, tenho que ter um controle de volume muito importante. Para esses caras, o controle através de VTT, que a gente falou lá no início, ele é muito importante, diferente do que a gente falou daquela pessoal que treina com fins recreativos, para tentar melhorar a qualidade de vida, para tentar aumentar um pouco a quantidade de massa muscular e sua força. Então, esse cara, ele precisa de um controle mais específico. Então, ele entra para um VTT, para uma quilagem total, e sempre tentando evitar com que haja a concorrência e principalmente o prejuízo na sessão específica do treinamento daquela modalidade esportiva. Perfeito. Muito bom. Excelente. A gente gostaria de te agradecer, Arruda. A pessoa que está assistindo, aproveite, porque foi muita informação com muita qualidade. Isso eu não tenho dúvidas. Vocês querem finalizar, meninos, falar alguma coisa? Onde é que as pessoas podem comprar o teu livro? Ah, verdade. Boa. Cara, meu livro, hoje vocês podem comprar diretamente comigo na minha rede social, no meu Instagram ou no meu Threads, hoje em dia, né? A gente tem o Threads aí também. Ou pode também mandar um e-mail para mim, pode anotar aí, né? E fica fácil. esporterecife@hotmail.com. Esse é meu e-mail, que é meu time do coração. Vamos subir para a primeira divisão esse ano. Então, esporterecife@hotmail.com ou diretamente lá mandando um direct para mim, alguma coisa no meu Instagram, que é @Antônio Arruda. Então, você consegue comprar lá. Tem os 2 livros aí, tem outros cursos online também. Enfim, estamos lá sempre dando um recado diário para as pessoas com uma boa dose de humor e ciência, né? Porque são 2 coisas que para mim não podem faltar. Show. Agradecer pelo conteúdo de qualidade. Foi agraciado, né, por tudo que foi falado aqui. Aulas. O Pedro foi, de vez em quando, tirado um pouquinho. A gente gosta de tirar o Pedro de vez em quando, né? O Odilon também.
tirou um pouquinho. Eu? Mas quando? As histórias que ele conta, né? Ainda bem que ele não contou a história do saco, que é a última vez que ele saco. Escutem mais para conta a história do saco. do meu saco. A gente Vou voltar, as coisas. A gente... Essa história. Ela falou, tu contaste essa história, tu és maluco mesmo. Falou. Mas valeu, meu irmão. Foi show de bola. Satisfação. Eu que agradeço vocês aí. Que assim, contribuir, cara, com a ciência, com a divulgação da ciência, principalmente para aplicação dela no âmbito, digamos assim, prático, é, digamos, hoje a minha grande bandeira. Entregar conteúdos descomplicados, de alta aplicação prática e com uma grande dose de bom humor, de leveza e de uma forma completamente compreensível. É o que hoje eu tenho a minha maior dedicação. Show. Show. Valeu, Arruda, também pela presença. Faz tempo que a gente não se fala, né, cara? Já tá com saudade. Da próxima vez que você vier em Belém, a gente vai te chamar de novo pra gente ter um novo bate-papo aqui, ou sobre hipertrofia, ou sobre emagrecimento, sobre qualquer outro assunto aí relevante. Perfeitamente. Obrigado, pessoal. Valeu, galera. Até Valeu, mais, galera. então, até o próximo Valeu, episódio. tchau, tchau. Abraço.